Oi pessoal, a gente continua falando sobre as nossas constituições. Pois é, o Brasil teve 7 constituições, diferente de outros países que fizeram constituições menores, mais enxutas, mais gerais e que por isso conseguem manter suas constituições por muitos anos. Constituições que tratam apenas de temas fundamentais. Aqui no Brasil, a gente costuma fazer constituições muito detalhadas. E se você detalha demais, logo essas constituições perdem o valor, porque as coisas mudam, a vida muda e as leis têm que mudar também. A nossa terceira Constituição foi feita em 1934 e nós vamos falar sobre ela nesse nosso encontro de hoje. Não se esqueça de curtir esse vídeo, hein? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as novidades. Em 1934, o Brasil fez sua terceira Constituição. Naquela época, a gente estava vivendo uma crise gigantesca. É que em 1929 teve o craque da Bolsa de Valores, o mundo inteiro quebrou, inclusive o Brasil, nossa elite cafeicultora foi à falência e perdeu o poder em 1930. Em 1930, acabou a República do Café com Leite. Getúlio Vargas, que era gaúcho, tomou o poder. Ao tomar o poder, Getúlio Vargas suspendeu a Constituição de 1891 e governou por meio de decretos autoritários. Foi o chamado governo provisório. Logo, os paulistas se irritaram. Em 1932, o estado de São Paulo fez uma revolução e atacou Getúlio Vargas. É a chamada Revolução Constitucionalista. São Paulo colocou 30 mil soldados armados para lutar contra o governo federal de Vargas. Os paulistas exigiam várias coisas, mas principalmente a elaboração de uma Constituição para o Brasil. Eles achavam um absurdo Getúlio Vargas governar por meio de decreto. Getúlio Vargas derrota os paulistas em guerra, mas os paulistas vencem moralmente. Em 1933, Getúlio Vargas aceita convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. E essa Assembleia elabora uma Constituição que fica pronta em 1934, quando é promulgada. Então já temos a primeira característica da nossa terceira Constituição, é uma Constituição promulgada, ou seja, foi aprovada por uma Assembleia Constituinte eleita. Essa Constituição de 1934 estabeleceu a reforma eleitoral do Brasil. Essa reforma eleitoral permitiu o voto secreto e o voto feminino. Essa Constituição não obrigava as mulheres a votar. É bom lembrar que só as mulheres muito modernas aceitaram o direito de votar. A maioria das brasileiras na época preferia deixar que o marido cuidasse da política. Havia algumas até que pensavam que mulher que votava não era mulher de respeito. Imaginem só. Se você tem voto secreto, você diminui o voto de cabresto. Essa Constituição aumentou a participação política, então, de 3,5% da população para 16% da população. Então foi um grande salto de participação política no Brasil. Essa Constituição estabeleceu os primeiros direitos trabalhistas. Ela estabeleceu a justiça do trabalho. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde existem tribunais de justiça do trabalho. Ela estabeleceu jornada de 8 horas de trabalho por dia, repouso semanal remunerado, férias remuneradas. Ela estabelece os primeiros direitos trabalhistas aqui do nosso país. Essa Constituição durou pouco tempo, é feita em 1934. Em 1935, um ano depois, ocorre no Brasil uma tentativa de golpe de Estado comunista, que a gente chama de intentona comunista. Vocês já devem ter ouvido falar de Olga Benário, Luiz Carlos Prestes. E Getúlio Vargas usa essa tentativa de golpe comunista para decretar estado de sítio e suspender as garantias constitucionais. É uma Constituição que trouxe muitas mudanças para o nosso país, mas que durou um ano apenas. E aí nós vamos passar para a nossa quarta Constituição, é a Constituição de 1937. É uma Constituição autoritária. Getúlio Vargas, em 1935, eleito indiretamente presidente do Brasil. Em 1934, decreta estado de sítio. O Brasil tinha vivido uma tentativa de golpe comunista. Em 1937, Getúlio estava organizando as eleições que iam acontecer no ano seguinte, 1938.
Mas a situação no mundo e no Brasil era tão complexa, essa época que Hitler está no poder na Alemanha, Mussolini está no poder na Itália, o mundo está vivendo uma turbulência enorme. Se você perceber, a gente está à beira da Segunda Guerra Mundial, que vai começar 2 anos depois. Então, em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe na democracia, derruba o processo eleitoral que deveria acontecer em 1938, no ano seguinte, e proclama o chamado Estado Novo. O Estado Novo é a ditadura de Vargas, que vai de 37 a 45. A ditadura de Vargas tinha uma constituição, claro, uma constituição autoritária, ditatorial. A Constituição de 1937, a nossa 4ª Constituição. O que essa Constituição trazia para nós? Primeiro, ela era outorgada, ela é uma Constituição imposta, ela não é votada por uma Assembleia Constituinte. Segundo, ela centralizava o poder nas mãos do presidente Vargas. Os estados perdiam autonomia. Terceiro, ela tinha uma inspiração meio fascista, ditatorial, ela estabelecia perseguição à imprensa, intervenção do Estado na economia, possibilidade de cassação de mandatos de parlamentares, deputados. Essa Constituição vai extinguir os partidos políticos brasileiros e ela vai atacar a liberdade de imprensa no Brasil. Essa Constituição vai estabelecer que o mandato presidencial deveria ser prorrogado até a realização de um plebiscito. Plebiscito que Getúlio nunca fez. Então ele ficou presidente por muito tempo. Essa Constituição também adotava o modelo externo. Vocês lembram que a primeira Constituição adotava o modelo europeu de monarquias constitucionais, a segunda Constituição meio que imitava os Estados Unidos, e a nossa 4ª Constituição vai imitar as constituições dos países fascistas europeus. Itália, Polônia, Alemanha, eram países muito autoritários. Essa Constituição se parecia tanto com a Constituição polonesa que ela vai ter um apelido, a Constituição Polaca. Nós temos aí nossa 4ª Constituição, que não era bem um exemplo de democracia. Era uma Constituição extremamente autoritária. O Brasil, então, vivia um momento autoritário. Era só o Brasil? Claro que não. Muitos países do mundo estavam vivendo esse autoritarismo. É a época em que o mundo está dividido entre o liberalismo da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos e o fascismo ou nazifascismo da Itália, da Alemanha e lá na Ásia do próprio Japão. Também há uma terceira via aí, que é a via comunista da União Soviética. Estamos numa época de grande divisão do mundo, de muito desentendimento, e esse desentendimento vai levar, pouco depois dessa nossa Constituição, à explosão da Segunda Guerra Mundial, né, gente? Valeu, galera! Presta atenção nesse tema, porque esse é um tema da matriz de conhecimento do Enem. Tchau!